Agora vamos chamar esse meu amigo aqui, uma pessoa que eu milito junto, que eu conheço há mais de 40 anos, e é bem isso mesmo, Donato. E o Adriano é aquele cara que tá aí aonde você precisar. Você chamou, o Adriano tá, e mesmo sem chamar, né? Tem um episódio 89, viu, Lúcia, que o Adriano vai lembrar. A gente tava na eleição do Lula, lá entre o EPAM e o Irineu Marinho, e eu estava no Irineu e tinha um policial, naquela época, malufista, né? Não tinha Bolsonaro ainda, e estava bêbado. E o cara cismou com o petista aqui, que ele ia pegar, porque eu tinha que prender, porque eu era um mau elemento, não sei o quê. E quem foi lá, chamaram o Adriano, o Oziel e o Vicente, que era o nosso advogado. Mas o Adriano não pensou duas vezes, ele foi lá para cima do cara, e nós somos juntos, nós fomos lá pro TRE, né? Então, assim, o Adriano é uma das pessoas que eu tenho muita referência na região, né? E fico feliz de você estar no diretório com a gente agora, porque sempre teve, né? Sempre teve, mas agora oficialmente no PT Vila Prudente. Com vocês, o Adriano agora. Esse Cláudio, eu lembro como se fosse hoje, quando os caras queriam prendê-lo. Bom, você sabe que uma época eu estava meio fugido, estava lá na Cordilheira dos Andes, e eu morava com um velhinho de Salta, Berrito Sanches, e um dia ele chegou no nosso alojamento lá, que vazava um gás horrível. Parabéns, diretor da Vila Prudente, hein? Sabe que aqui na Zona Leste tem 2 diretórios do PT articulado, 2. Sapopemba, não, é São Mateus e Vila Prudente. Bom, e o Laerte, nosso companheiro, o que eu estou fazendo errado? O Laerte, nosso companheiro que fez toda a cobertura da resistência do Lula, tudo, está montando um sistema de como se chama, transmissão ao vivo. E é um companheiro que veio lá do fim do mundo só para começar a transmitir. E o Boulos vai estar aqui na região, sábado, domingo, às 10 horas da manhã. O Gelson e os companheiros aqui do PT, Zinani, estão coordenando, e ele vai ficar aqui das 10 a meio-dia, das 10 a 1. Bom, você também então morava com um cara lá em San Juan, na Argentina, lá no meio da cordilheira, onde nem a polícia achava a gente, que o lugar era tão ruim. E eu morava com um velhinho de Salta, Berrito Sanches, e ele falava assim: Adriano, estamos salvos, o sistema métrico decimal vai acabar, agora vai entrar um novo sistema em substituição ao sistema métrico. E eu acreditava nas histórias dele. Ele falou: é o TAR, unidade de medida do sistema métrico TAR. Então o TAR equivale ao metro, né? Então vai ter o quilotar, o hectotar, o dectatar. E o TAR é a medida média de inteligência, para medir QI. E eu falei: e o que eu tenho que ver com isso? Não, nós temos que comemorar, porque vai ter o decitar, o centitar e o militar. Então o grau mais baixo da inteligência humana vai ser o militar, equivalente ao milímetro. Uma piada muito canalha, mas muito sem graça. Bom, parece que os milicos descobriram agora que eles precisam entrar dentro da escola. Em 64, eles não tinham função. Então não tinha escola de educação física no país. Então como é que eles inventaram aqui em São Paulo de entrar nas escolas estaduais? Eles criaram a carreira de educação física dentro da escola, e tinha mais aula de educação física do que português e matemática. E eles infestaram as escolas de milico. Milico da Força Pública, o que tinha de milico que queria dar aula, entrava. Como se eles não bastassem, eles queriam acabar com História e Geografia e criaram estudos sociais, queriam acabar. E aí eles inventaram a cadeira de OSPB e Moral e Civismo. Bom, eles intervieram nas escolas das formas mais cruéis, mais absurdas, puseram o nome de milico em tudo que foi escola, ponte, viaduto. E era até no governo, quando o Haddad foi prefeito, nós fizemos um mapa dos logradouros da cidade de São Paulo. O que tem de coisa de milico, de torturador, de praça, de não sei o quê. Então eles não se cansam, né? E agora eles voltaram
com essa bobageira aí da escola sem partido, e vocês viram que o Donato traduziu a quantidade de dinheiro que tem envolvida nessa coisa. O que é o problema? Eu vejo alguns problemas nessa luta. Primeiro, que o pessoal achando que essa liminar conseguida pela Bebel não precisa fazer mais nada, né? Uma coisa preocupante, porque eu acho que essa mobilização não pode parar, principalmente agora nesse período que nós vamos avançar. Eu estava com a Sheila outro dia lá na Fazenda da Juta, e as crianças da Fazenda da Juta estudam lá em Santo André, porque não tinha escola com essas características. Fomos lá na porta da escola, a sobrinha da Sheila, uma super militante, e aí saíram os alunos. A escola, quando nós chegamos, tinha 6 viaturas da Polícia Militar. Eles entraram dentro do pátio, cercaram as crianças que queriam fazer uma assembleia, uma tensão enorme, 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 e o diretor, um covardão, ele queria fazer um plebiscito lá. E qual era a técnica que ele usou? Reuniu os pais e jogou os pais contra os alunos, contra as crianças. Uma das coisas mais covardes, mais cruéis, o cara criando um antagonismo assim, e as crianças querendo reagir, não sabiam direito, não entendiam, porque era uma escola muito boa estadual, que tinha colegial, e um conflito dentro do pátio. Aí quando nós chegamos lá, as viaturas foram embora, saíram correndo, e o diretor tentou inventar uma história que ele tinha que fazer uma consulta e que tinha que chamar os pais. Bom, acho que não dá para entender por que o grau de mobilização ainda é tão pequeno diante do tamanho. Porque assim que o assunto veio, aí o Cláudio fez um relatório das escolas estaduais da região que estariam para ser militarizadas, e é um número impressionante, E não dá para entender por que os diretores, se eles vão ter alguma grana, uma promoção, se é puxação de saco, por que eles estão tendo esse papel tão militante de querer falsificar as consultas, uma coisa, mas essa liminar vem em boa hora. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente? Ontem teve o ato dos metroviários aqui na Vila Prudente, que o companheiro da Aguinaldo chamou, que eles querem privatizar o monotrilho, tirar todos os condutores dos trens para fazer a privatização. Imagina essa loucura desse monotrilho que mal funciona, com 50 metros de altura, totalmente comandado por computador à distância, e não ter o condutor dentro do vagão orientando a população. Eu acho que aqui, até na nossa região, principalmente na Vila Prudente, nós tínhamos que fazer uma unificação dos metroviários com a POSP para pegar essa loucura, porque a população vai ficar em pânico desse monotrilho, não ter uma pessoa que possa orientar quando o monotrilho para, fazer uma unificação dos professores e dos metroviários para entender o que está acontecendo, qual é a política do governo estadual aqui para a região, né? Então eu vou parar por aqui. Acho que é uma situação grave, né? Não é possível. Qual é a o Donato deu os dados aí que eles querem tirar essa quantidade de dinheiro, 10 bilhões. 10 bilhões, né? Porque lá em Brasília está discutindo esse negócio do fim da vinculação constitucional da educação e da saúde, mas aqui em São Paulo eu acho que essa medida é uma medida errada. Eu acho que pode ter apoio popular, pode ser um setor, uma proposta que os coloque na defensiva, e o que os diretórios do PT, a POSP, todos esses setores, nós temos que unificar. Com a companheirinha aqui, até dos municipais, mostrou como a última frase que eu queria falar, eles começaram aqui no Brasil, na educação, com homeschooling. Depois eles vieram com aquele negócio da escola sem partido, né? Primeiro escola sem partido, homeschooling, e agora eles chegaram com as escolas cívico-militares, né? Acho que isso é uma coisa que nós podemos, né, combater, dar um enfrentamento.
assim, à altura do que a população entende dessa intervenção militar nas escolas e fazer uma unificação pela base, tá bom? Muito obrigado, parabéns.